E aí? Estamos estudando Atos dos Apóstolos e estamos no capítulo 15. E hoje nós vamos falar de um problema que estava acontecendo lá na época. Nós vamos falar, né? Estava acontecendo esse problema sobre a controvérsia sobre o valor da circuncisão. Então, essa controvérsia, ela se revestia de particular importância, pois se tratava de saber se para a salvação bastava um pagão crer em Jesus Cristo e ser batizado, ou se lhe era necessário primeiro passar pela religião judaica e submeter-se a todas as práticas e a todos os ritos dessa religião, e também, acima de tudo, fazer a circuncisão. Então, eles estavam nesse impasse. Então, vamos começar aqui o capítulo 15 e entender tudo isso. Alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar os irmãos o seguinte: se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, e resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar desta questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Então, que eles fossem até lá em Jerusalém e fizessem ali um concílio, fizessem ali uma reunião para debater esse ponto. Acompanhados algum tempo de membros da comunidade, tomaram o caminho que atravessa a Fenícia e a Samaria. Contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todos grande alegria. Aí chegaram a Jerusalém e foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos, a quem contaram tudo o que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns que, antes de ter abraçado a fé, era da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratar dessa questão. Então fizeram ali um concílio. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo da mesma forma que a nós, nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Por que, pois, provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Toda a assembleia o ouviu silenciosamente. Em seguida ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouvi-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs e tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Ora, com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que caiu, e reedificarei as suas ruínas e o levantarei, para que o resto dos homens busque o Senhor e todas as nações sobre as quais tem sido e busquem ao Senhor e todas as nações sobre quais tem sido invocado o meu nome. Assim fala o Senhor que faz estas coisas, coisas que ele conheceu desde a eternidade. Tiago falou esse texto que está escrito em Amós, capítulo 9, versículo 11. E aí ele continuou. Por isso julgo que não se deve inquietar os que dentre os gentios se converteram a Deus, mas que se lhe escreva somente para que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, das impurezas, das carnes sufocadas e do sangue, porque Moisés desde muitas gerações tem em cada cidade seus pregadores, pois que ele é lido nas sinagogas todos os sábados. Então Tiago estava falando aqui, né? Ele defendeu ao ponto de vista dele e falou que, né, diante de tudo que Pedro havia dito e diante da fala de Amós, né, da citação que ele fez de Amós, que tudo bem não fazer circuncisão.
mas que eles se abstessem pelo menos das carnes oferecidas aos ídolos, quer dizer, daquele sacrifício daqueles deuses falsos que eles faziam e colocavam ali, né? Aquelas carnes que eles consideravam carnes sufocadas do sangue, impureza, o próprio sangue mesmo, carnes oferecidas ao sacrifício. E aí ele fala assim que Moisés tem muitas, porque Moisés desde muitas gerações, né, desde a época que ele morreu, ele tem seus pregadores, porque Moisés é lido nas sinagogas todos os sábados, né? Que eram as escrituras de Moisés, a história de Moisés que eles liam ali, a promessa de Moisés, a aliança de Moisés que eles liam ali nas sinagogas. E aí continua. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a comunidade escolher homens dentre eles e enviá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Judas, que tinha o sobrenome de Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Por seu intermédio, enviaram a seguinte carta. Aí eu vou ler a carta para vocês agora. Os apóstolos e os anciãos aos irmãos de origem pagã em Antioquia, na Síria e Cilícia, saúde. Temos ouvido que alguns dentre nós vos têm perturbado com palavras, transtornando os vossos espíritos, sem lhe termos dado semelhante incumbência. Assim nós nos reunimos e decidimos escolher delegados e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, que de viva voz vos exporão as mesmas coisas. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte indispensável: que vós abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas farei bem de vós guardar consciosamente. Adeus. Tendo-se despedido, a delegação dirigiu-se a Antioquia. Ali reuniram a assembleia e entregaram a carta. À sua leitura, todos se alegraram com o estímulo que ela trazia. Judas e Silas, que eram também profetas, dirigiam aos irmãos muitas palavras de exortação e de animação. Demoraram-se ali por algum tempo, foram depois pelos irmãos despedidos em paz, voltando aos que lhes tinham enviado. Silas, contudo, pareceu bem ficar ali, e Judas partiu sozinho. Paulo e Barnabé detiveram-se também em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Aí está falando agora da segunda viagem de Paulo com Silas, né? Ao termo de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades onde temos pregado a palavra do Senhor, para ver como estão passando. Barnabé queria levar consigo também João, que tinha por sobrenome Marcos. Paulo, porém, achava que não deveria ser admitido quem se tinha separado deles em Panfilha, e não os havia acompanhado no ministério. Houve tal discussão que se separaram. Então, Paulo e Barnabé, devido a essa questão de um quer levar o João e o outro não, Paulo era contra e Barnabé queria levar João, eles se separaram. E Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas, e depois de ter sido recomendado pelos irmãos à graça do Senhor, partiu. Ele percorreu a Síria e a Cilícia, confirmando as comunidades. E aqui nós encerramos o capítulo 15. E logo mais vem outro vídeo para vocês, a gente vai dar continuidade nessa história dos apóstolos. Olha, porque muita coisa já aconteceu e muita coisa ainda vai acontecer. Até mais, gente!